Vamos dar uma olhada em uma nova pesquisa do Datafolha que traz um retrato muito interessante da identidade política aqui no Brasil. Vale a pena mergulhar nesses dados para a gente entender melhor como o brasileiro se enxerga hoje no cenário político. Bom, para organizar a nossa análise, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o panorama geral, o espectro político, depois a gente olha para as nuances do centro, para a rivalidade entre petistas e bolsonaristas e, para fechar, uma descoberta bem surpreendente sobre como os brasileiros votam na prática. Então, para começar, vamos tentar entender a composição ideológica do país. Onde será que a maioria dos brasileiros se encaixa? Os números dão uma resposta bem clara. Olha só, o que salta aos olhos logo de cara é a força da direita. É o maior bloco único, com 35%. Mas claro, o cenário está longe de ser simples assim. A esquerda e as várias vertentes do centro também formam uma parte bem grande do eleitorado. Agora, quando a gente coloca os dois polos ideológicos lado a lado, a diferença fica bem nítida. A direita se firma com uma vantagem de 13 pontos percentuais sobre a esquerda. E isso, claro, ajuda a moldar a base da polarização política que a gente vê por aí. Mas, focar só nos extremos seria deixar de lado uma parte muito importante do eleitorado. A verdadeira complexidade da política brasileira talvez esteja justamente no centro, que muitas vezes é quem decide uma eleição. E aqui está o ponto crucial. Se a gente somar todas as nuances do centro, estamos falando de quase 1/3 do país. É gente que não se encaixa perfeitamente nem na direita nem na esquerda. É um bloco gigante de eleitores procurando representação. E aqui a gente vê essa complexidade em detalhes. Existem grupos bem diferentes de centro, centro-direita e centro-esquerda. Se a gente ainda somar quem não sabe ou não respondeu, percebemos que o eleitorado fora dos polos é bastante fragmentado e diverso. Agora, vamos deixar um pouco de lado os rótulos ideológicos para focar em alianças políticas. Aqui no Brasil, a simpatia por figuras como Lula ou Bolsonaro muitas vezes diz mais do que a pessoa se identificar como de esquerda ou de direita. A pesquisa usou exatamente esses dois termos para medir a simpatia direta pelas duas principais forças políticas do país hoje. E o primeiro número é bem expressivo, hein? 40%. Ou seja, 4 em cada 10 brasileiros se identificam com o petismo. Isso mostra a força e também a resiliência da base de apoio ligada ao presidente Lula. Do outro lado, com 34%, temos quem se identifica como bolsonarista. É um número um pouco menor, sim, mas que mostra uma base de apoio igualmente sólida e muito engajada, o que confirma essa divisão do país. Colocando os números lado a lado, a polarização fica escancarada. Mas é fundamental notar o grupo de 24% que não se alinha com nenhum dos dois. São os eleitores neutros ou que rejeitam ambos, e esse é um campo decisivo em qualquer eleição. Tá, mas quem são as pessoas por trás desses números? Os dados dão umas pistas bem poderosas quando a gente começa a separar por demografia. Vamos começar olhando como as visões políticas mudam entre os eleitores mais jovens e os mais velhos. O contraste entre gerações é impressionante. Enquanto 30% dos jovens se identificam com o centro, esse número, olha só, despenca para apenas 9% entre os com mais de 60 anos. Por outro lado, a direita sobe de 26% entre os jovens para massivos 42% entre os mais velhos. A religião também aparece como um fator decisivo. Entre os evangélicos, a identificação com a direita é bem maior do que entre os católicos, mostrando como a fé e a visão política acabam se entrelaçando aqui no Brasil. Pois bem, agora a gente chega na parte que é talvez a mais surpreendente dessa pesquisa toda. Como a ideologia nem sempre se traduz diretamente em voto. É aqui que a história ganha um contorno inesperado. Acontece que na hora do vamos ver, na hora de votar, os rótulos ideológicos nem sempre batem com a escolha na urna. E os dados da última eleição presidencial revelam essa contradição de uma forma fascinante. A pergunta é essa: eleitores que se dizem de direita votaram no candidato de esquerda? Parece uma contradição total, né? Mas os números mostram que isso não só aconteceu, como foi um fator bem relevante. Sim, é isso mesmo que está aí. 22%. Mais de 1 em cada 5 eleitores que se identificam como de direita votaram no Lula. É um número enorme que mostra que a lealdade ideológica tem limite e que outros fatores, quem sabe a economia ou a rejeição ao outro candidato, pesaram na decisão. Esse padrão de atravessar a rua ideologicamente aconteceu nos dois lados, mesmo entre aqueles com as simpatias partidárias mais fortes.
A gente vê que 9% dos eleitores de esquerda votaram no Bolsonaro, e até uma pequena porcentagem de bolsonaristas votou no Lula e de petistas no Bolsonaro. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. O que realmente move o eleitor brasileiro? Fica claro que as motivações vão muito além dos rótulos. A decisão na urna parece ser um quebra-cabeça bem complexo, onde a pessoa do candidato, a situação econômica e outras questões muito pessoais podem acabar pesando mais do que a própria ideologia.